Muito boa noite. Esperamos que a alegria visite o nosso coração, esperamos que estejamos bem para mais uma noite de palestra nessa quarta-feira, e é uma alegria realmente estarmos reunidos. Embora sintamos todos a ausência física do castelo, as nossas vibrações são de harmonia, são de gratidão a este ceareiro que nesta casa laborou por tanto tempo, dedicando seu esforço, dedicando a sua constância, a sua perseverança no estudo e na vivência espírita. Então sejamos muito bem-vindos, sintamo-nos acolhidos, é uma oportunidade muito valiosa de nos reunirmos em nome do Cristo. Quero convidá-los a elevarmos o nosso pensamento a Deus, para fazermos a nossa prece de abertura, trazendo de dentro de nós mesmos as melhores vibrações de afeto, de gratidão e de esforço, sem dúvida, iniciativa de assimilarmos o que vamos ouvir hoje na vivência deste momento para nós tão precioso. Agradecemos a Jesus e estejamos com o coração em paz, que assim seja. Muito bem, eu me sinto bastante honrado, estou muito habituado a fazer apresentações, né? Mas hoje vamos apresentar um amigo notável, o nosso Edivaldo Almeida, que é de São Carlos, professor de idiomas, um francês reencarnado, eu não tenho dúvida disso, que tem um amor gigantesco por Joana d'Arc, um pesquisador da vida de Joana d'Arc, e o nosso Edivaldo, irmão do nosso outro amigo, Dr. Almeida Júnior, nós temos trocado muitas impressões continuamente, desfrutamos desse intercâmbio de afeto, de amigos que se querem bem. Então, vez por outra, a gente busca o nosso Edivaldo, mais conhecido por Vado, abreviando o nome, para algumas dúvidas, inclusive de informática. O nosso Vado está conosco, então, é uma alegria muito grande recebê-lo, já esteve aqui outras vezes, e hoje vai nos falar sobre o tema aí, qual é o seu deserto. Então é uma alegria muito grande receber esse amigo, vamos desfrutar desse momento com a presença tão carinhosa. Vado, a palavra é sua, bom trabalho, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, obrigadão. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, muita felicidade mesmo, tanto eu quanto os que estão aqui comigo. E essa palestra ela é ímpar porque nem o tema é meu, não fui eu que dei o tema, isso aqui foi feito por uma equipe, e dessa equipe o único encarnado sou eu, tá? Então eu tentei chegar mais próximo da realidade que eles gostariam. E esse como é o seu deserto, porque o deserto a gente associa com sofrimento, com dor, dificuldade, e para isso a gente precisa entender como que é o meu deserto, o seu? Como que você encara o seu deserto? Aonde ele vai dar? Para quê? Então vamos juntos. Para isso, gente, eu fiz uma pesquisa bibliográfica em 3 livros. Um do Haroldo, onde ele diz que a mente é uma casa que precisa ser conhecida, organizada e iluminada pela consciência, do livro Mind. Gosto muito, Daniel Goleman, para os empresários, para o pessoal que trabalha com empresas, isso é fundamental, inteligência emocional. Muitas pessoas são contratadas pelo QI e falta de inteligência emocional, são desligados das empresas. É a necessidade do equilíbrio. E claro, não poderia faltar, Hermance Defoe, onde ela diz que não existe felicidade sem pleno conhecimento de si mesmo. E Daniel Goleman, ser inteligente é saber sentir e escolher o que fazer com o que se sente. Sente, conhecimento. Percebam, Hermance Defoe, para quem não conhece,
ela é uma francesa, ela nasceu em Fontainebleau. Fontainebleau é uma cidade de 40 quilômetros de Paris, conheci lá. É onde Napoleão III morava. E os pais, eles eram abastados financeiramente, eles cultivavam vinho. Só que perceberam que uma menina de 15 anos tinha dificuldades de conversar, e porque ela ficava escrevendo cartas, falando que eram mortos, escrevendo de reis que já se foram. Não descobriram o que era, até que um médico amigo da família resolveu apresentá-los a um senhor que estava lá em Paris. Um tal de Hipólito Rivail, que a gente conhece por Kardec. Percebeu na hora a mediunidade da menina de 15 anos, e tudo que vocês leram e muito mais coisas foram dela, lá no Pentateuco. Só que para isso, gente, a gente precisa entender o que é remédio, o que é vacina perante os olhos desses livros, o que eles querem dizer com isso. Para Haroldo, ele diz que o remédio é reconhecer o ego, pensamento, emoção e lembrança. Calma, nós vamos estudar tudo isso. Isso é a casa mental. A consciência que organiza e ilumina cada um deles, conhecer-se e gerir ao pensamento com discernimento. Hermance de Foucault diz que cada emoção, mesmo as chamadas negativas, como medo, raiva ou culpa, contém um convite à cura e o autoconhecimento. Ela vai na linha da emoção. Daniel Goleman nos diz que o autoconhecimento é saber o que sente e por quê. Olha o casamento, o autodomínio, o autocontrole, a motivação tem que ter um propósito, uma empatia fundamental nas relações e um relacionamento construindo pontes e não muros. Isso para o meio empresarial é o que chamam de construir o famoso network. E a gente diz que os outros dois ajudam a construir o network espírita. Mas o que é vacina? Para Haroldo, nos diz que um evangelho no lar, a meditação, a oração como água, eu vou explicar, e vigilância constante. Mas por que oração como água? Gente, eu penso o seguinte, a gente toma água, você toma água só quando você tem sede ou você tem um hábito de tomar água para não se desidratar? Cultive a hidratação. Fé também se desidrata. Amor e perdão como hábitos emocionais. Amar antes de reagir, compreender antes de julgar, perdoar antes de adoecer. Gente, antecipem as coisas. Percebam as emoções. A irmã de Foucault, ela está falando de novo o autoconhecimento. Daniel Goleman nos diz que treinar o foco e a presença, calma e compaixão contra o caos emocional, que hoje em dia não acontece muito, né? Consciência emocional e perceber o que sentir antes de agir. Percebe que os três estão falando a mesma coisa? Mas o que eles têm em comum? É o autoconhecimento, fundamental para quem quer e precisa entrar no seu deserto. Não dá para entrar sem saber quem é você. Então nós vamos tentar. Para isso, gente, imagina que nem o rapaz caminhando no deserto. E aí eu falo, de que tens medo em teu deserto? E eu pergunto para vocês, do que vocês têm medo no seu deserto? E por que esse medo? Vocês têm medo da sede? Do frio noturno intenso? Do calor, o contraste das temperaturas? Do vento? Da solidão? Da areia que corta o que a gente pisa? De se perder no deserto, não saber para onde ir? Mas o que é? O medo do deserto, gente, acreditem ou não, é o medo de si mesmo.
é a falta do autoconhecimento. Ou seja, cada um atravessa o seu próprio deserto mental. Nele não faltam miragens, mas também não faltam oásis. Percebam. Quando eu falei para vocês que isso foi feito por uma equipe, e vários dessa equipe estão aqui agora, eu vou mostrar para vocês quem são eles. Aí você fala, Vado, você vai mandar foto aqui? Eu falei, vou fazer foto. Vou fazer foto porque os que não me conhecem, eu sou apaixonado por tecnologia. E eu percebi que dentro da nossa sala de trabalhos, a gente gravava as comunicações, tem 3 médios videntes, e um deles também fazia os desenhos dos irmãos. Aí eu resolvi separá-los sem que eles soubessem, e pedi que eles descrevessem. E cheguei para 3 IAs diferentes, e pedi que eles desenhassem o que ele entendeu da personalidade desse irmão. E eu depois comparei com os 3 médios videntes, e os 3 falaram, sim, são eles. É maluco, e até uma reunião online, um deles reconheceu, falou assim, esse daí é assim? Falei, é. Falei, eu fui lá, depois eu chamei a outra média, falei assim, você entendeu? Ele falou, ele também viu. Então, vou apresentar. Tudo começou, pessoal, também, já, eles me pediram, vou fazer só um parênteses, que essa palestra começou a partir de uma psicografia, que eles me falaram, vai buscar na psicografia. E eu não tinha a mínima ideia qual era a psicografia que eu tinha feito. E eles falaram que era 2 anos atrás. É essa psicografia. Já na próxima eles estão chegando aí. E eu vou mostrar para vocês cada frase dessa, porque isso aqui é o nosso norte, para nós entendermos essa palestra. Sinestesia o seu coração, ou seja, aqueles 5 sentidos que você tem da audição, misture-os e comece a enxergar o que é improvável. Alfabetize suas emoções, priorize seus pensamentos, cheire as cores, toque o vento, veja o invisível, aproprie-se do seu impossível. Essa palestra nasceu aqui. Até então, de novo, eu estava que nem um 2 de paus olhando para aquilo e não sabia o que fazer. Aí eu fui conhecendo cada um. Vamos começar apresentando vocês uma querida irmã, Jane. José, Natanael, Ibiratã. Esse irmão eu ainda não sei o nome, mas ele está sempre trabalhando conosco. A fofa da Emily, que ela adora entregar flores onde ela está. E nosso irmão Tupã. E tem outros depois que apareceram, mas a palestra já estava montada, estão engajados. Claro que quando tem uma equipe, tem um tutor, não tem? Claro que é Jesus. Vamos agora entendendo, lembra do Haroldo falando da casa mental? Casa mental todos nós temos, todos. Percebam essas portas, às vezes abre 1, 2 ou as 3 ao mesmo tempo, mas sempre abre. Mas o que são essas portas? É o estímulo que entra. O estímulo que entra na nossa mente. Mas como eles entram? De uma maneira interna, externa ou uma inspiração. A interna chega por uma intuição, uma lembrança, um pensamento espontâneo, um sentimento sutil. É o interno, é o nosso. O externo, uma visão, audição,
sentidos, que temos 5 sentidos, que eu falei para vocês que sinestesiem os sentidos para poderem conhecer um outro universo. E a inspiração, que pode ser boa ou ruim, depende da sua faixa vibratória, do que você está vibrando. É por aqui que a casa mental recebe os estímulos. Isso daqui, vamos lá ver o que o Haroldo falou? O ego que ele falou, os pensamentos, lembranças e emoções, todos temos isso. Quando os pensamentos chegam, nós vamos entender esse circuito que funciona dentro de nós e o que nós fazemos com esses pensamentos. Para vocês terem uma ideia, segundo a Queen University do Canadá, qualquer um de nós temos aproximadamente um novo pensamento a cada 10 segundos. Hoje, nós vamos ter cada um mais ou menos uns 375 pensamentos diferentes. Das mais diferentes. Tem gente pensando no boleto, tem gente pensando no namorado que esqueceu, a outra que não veio, o bolo que ficou... É uma variedade. E assim somos nós. Mas como é que funciona isso? São os 4 cômodos da casa mental. A consciência, ela toma conta disso tudo. O ego, ele interpreta a informação. A lembrança busca o passado, os pensamentos analisam e as emoções reagem. Vamos um pouquinho mais fundo. Qual é a função do ego? É dar identidade ao eu. Ele reage automaticamente. Isso me agrada, isso não agrada. Esse é o ego falando, quando recebe um estímulo. Isso me agrada, isso não me agrada. Todos temos. As lembranças, a função delas, elas guardam as experiências, quase que fotografam, e elas associam as experiências passadas com o que está acontecendo agora. Aí tem gente que fala o famoso déjà vu. Ou começa a associar, mas isso daqui não me é desconhecido, são as lembranças. Os pensamentos, sua função é processar, raciocinar, interpretar o estímulo, cria as hipóteses de forma mental. É onde a gente viaja muito, né? E as emoções? A função delas é dar cor, movimento, energia à vida. Ela colore tudo com energia afetiva, medo, raiva, alegria, amor, etc. A consciência é a síndica que precisa acordar. É ela que tem que tomar conta do condomínio, dessa casa. Todos temos a nossa consciência e essa casa. Mas, e qual a sequência dos estímulos dentro da casa mental? Como que eles chegam? Como que a gente interpreta? Por onde começa? Os pensamentos analisam, as lembranças associam com experiências anteriores, as emoções reagem e o ego reage nessa ordem. Mas e qual a sequência do processo após a mente desencarnar? Desencarnado tem casa mental? Tem casa mental também. E como é que funciona? Ele só não tem a parte física, mas o raciocínio é idêntico ao nosso. Mas e o que é diferente? Os pensamentos analisam também, as lembranças associam com experiências anteriores, as emoções reagem, assim como o ego. Mas o que é de diferente do encarnado para o desencarnado em relação aos pensamentos, em relação aos estímulos? O pensamento ele é mais veloz, ele cria uma cor no ambiente espiritual. Mas por quê? O ego e as lembranças atuam intensamente. Por que tudo é mais rápido para o desencarnado? As emoções são visíveis, a aura demonstra, ela mostra como são as emoções. Mas por quê? Porque ele vive dentro da casa mental. O desencarnado vive.
Como diria, olha lá, a consciência, o espírito vive exatamente no campo mental. Como diria André Luiz, o espírito liberto do corpo vive mergulhado nas criações que plasmou. Muito comum nas reuniões espíritas, quando um espírito fala assim, não, eu estou aqui na minha biblioteca, mas eu estou vendo isso. Ele vive, ele criou. Para ele tudo é muito rápido. O que para a gente começa a processar, para ele já processou, já foi. Mas eles têm a casa mental deles, sim. Vamos falar um pouco de Hermance de Foucault, aonde ela diz que até as emoções negativas nos ajudam. E como é que isso funciona? Hermance de Foucault nos diz que existem as emoções primárias, que são as sementes do sentimento. Medo, tristeza, amor, alegria. Vamos fazer um parênteses aqui. Qual que é a diferença de emoção e sentimento? A emoção é imediata. Ela não pensa, ela reage, você já reage, você não raciocina. O sentimento é quando a gente raciocina, quando a gente estabiliza, quando a gente pensa nas emoções e começamos a processar. São as emoções e as nossas interpretações das emoções geram sentimentos. Eles são duradouros. A mágoa, dura. Assim como o medo, não. Depende do que você faz. Percebe a nossa responsabilidade e as ferramentas que estamos ganhando para poder saber o que nós vamos caminhar no nosso deserto? Essas são as primárias. Mas tem as híbridas. Você está me confundindo. Não estou não. Vocês vão entender. São as misturas das emoções primárias. Olha só que interessante. Então, quando você pega a tristeza, a raiva, a alegria, o amor, e elas se misturam, nascem outras emoções? Sim, as híbridas. Mas e como é que funciona isso? Para vocês terem uma ideia, hoje, aproximadamente, nós temos umas 96 emoções entre híbridas. Mas isso você está me dizendo, isso estou falando só de você. Agora você imagina todos nós convivendo juntos, cada um com as suas emoções. Fácil, né? Fácil de dar errado, não é? Mas não. Olha só que interessante. A insegurança vem do medo, a angústia da tristeza, a vaidade da alegria, a insatisfação do amor, o azedume da raiva. São emoções híbridas que vieram das primárias, das nossas interpretações. Mas o que a gente tem que fazer para poder melhorar tudo isso? Nós temos que ressignificar essas emoções. Como? Vamos falar do clássico: o orgulho, o medo, a raiva, a culpa, a inveja, ciúme, vaidade. Nada de bom, né? A gente gostaria de fazer o contrário. E o que seria o oposto? O orgulho é humildade, o medo e fé, raiva e serenidade, culpa e reparação, inveja e admiração, ciúme e confiança, e vaidade e simplicidade. Agora um pulo do gato. Nunca peçam, não quero ser mais orgulhoso. Não peçam para excluir as primárias lá. Não peçam. Por quê? Peçam para conhecer. A outra você já sabe. Você percebe que essas daqui você já sabe? Você quer chegar aqui? Você consegue ressignificar essas para chegar aqui. Você já começou a pensar diferente. Você está aproveitando aquela semente primária lá atrás, primitiva, para assim dizer, nos nossos instintos, e transformar para uma outra fase da vida, aproveitando. Então não peçam, ressignifique, mas não destrua a emoção, transforme-a. As emoções são energias vivas que nascem do espírito e vibram através do perispírito. Gente, uma coisa interessante. Hermance de Foucault diz que as emoções, elas chegam como uma cartela de cores, de intensidade. Então a raiva para mim pode ter um tom muito escuro pela experiência que eu tive. Pode ser uma cor mais leve. Para você, um pouco moderada.
e para o outro mais moderada. Sabe quando você vai comprar uma tinta e o cara apresenta, você tem que ficar os 2 anos estudando aquela cartela para você não escolher nada? Né? Porque você não sabe o que fazer com aquilo, mas é mais ou menos aquilo. Cada um interpreta uma emoção com uma tonalidade. Ou seja, olha o perigo que está da gente julgar. A sua experiência não funciona para mim. E depois todas aquelas outras emoções que eram primárias se misturaram e nasceram diferentes das outras. Com as minhas emoções, com as minhas experiências. Ou seja, quando educadas pela consciência, elas se transformam em sentimentos elevados que chamamos de emoções que curam. Você se cura. Você se protege. Perceba que agora eu estou passando a responsabilidade para o colo de cada um. Mas o que é isso, Vado? É a reforma íntima, gente. É o autoconhecimento, saber interpretar o que nos convém, o que não nos interessa hoje. Aí daqui a pouquinho eu vou fazer umas perguntas diferentes para vocês, para a gente saber se a gente está pronto ou não. E uma coisa importante, já que temos várias tonalidades de emoções, nunca precifique o deserto do seu irmão, você não sabe o valor. Você não sabe a intensidade da cor das emoções dele. Você sabe, tem noção do seu, quando tem. Eu gosto disso, porque a gente adora, às vezes a gente se recolhe e fica queimando a pestana, né? A gente adora e a gente fica se remoendo, tenta achar o culpado e detesta quando a gente descobre que somos nós mesmos, né? E aí tem uma frase, diga com quem andas e te direi quem és, né? Acho que essa é isso aqui. Como disse Hermance de Foucault, vamos ressignificar essa frase também? Vamos dar uma outra afirmação. Digas o que pensas e te direi com quem andas. Posso fazer uma pergunta para vocês? O que andas pensando? Estão procurando o Nemo? Eu fiquei procurando o Nemo um monte de vezes, fica tranquilo. Vamos mudar de novo, ressignificar isso? Eu estou chamando a responsabilidade individual. Eu gosto de mudar para enxergar tudo, mudar inclusive o lado. Só que nós vamos inverter aquelas frases. Vamos começar ao contrário. O que andas pensando? Pelo que aprendemos, digas o que pensas e te direi com quem andas. Como diz o popular, digas com quem andas e te direi quem és. Precisa desenhar? Eu acho que é bom. Não fui eu que falei isso, gente. Olha lá. Emmanuel, educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. A culpa é do outro? Estão sentindo a vela em cima da cabeça? Faz parte do kit. Vamos lá. Gente, casa mental. Essa daí tá suja, né? É interessante que quando a gente entra num turbilhão de pensamentos errados, a gente não consegue enxergar e nem interpretar essas emoções, a nossa casa parece que vai se sujando. E a gente não sabe o porquê, não quer saber o porquê, quer achar o culpado, não quer olhar para onde deve olhar, e ela vai ficando cada vez mais suja. E qual a consequência disso? Lixo, né? Junta lixo. Junta lixo na casa mental. Fica mais suja. E quando vem o lixo, vem o quê? Mosca.
E aí a gente não se contenta, não faz nada e vem mais mosca. Aí a gente tem a brilhante ideia, abanar, né? Tira as moscas. Você tira 10, vem 300. Não é assim que funciona conosco, quando a gente vive num pensamento recorrente, e a gente não consegue entender o porquê. Não sabe nem por onde começar. Mas como nós nunca estamos sozinhos, às vezes vem um estímulo diferente que você quer olhar diferente. Quando você virou uma chavinha para interpretar, você fala, ué, olha lá, até chuva, tempestade. Agora é certeza, agora é o apocalipse, né? Mas não. Porque quando aparece uma chavinha, gente, se eu começo a olhar para o lado externo e ver, eita, fora da minha casa tem luz, onde está chovendo, mas aqui dentro está sujo, né? Quer dizer, aí você começa a olhar só, e de preferência a do vizinho, né? Mas aqui dentro da casa está sujo. Aí você começa a se tocar, então vou eu limpar essa casa. Porque ninguém, foi você que deixou a sujeira entrar, as mãos chegarem. Então, nada melhor e mais certo que você limpe. Então, como é que a gente faz isso? Tira o lixo. Você tira o lixo. Mas depois que você tira o lixo, você pode até parar de abanar. Por que você pode parar de abanar? Porque as moscas vão embora. Mas, quando as moscas vão embora, você tira o lixo, você pensa que vem uma inspiração divina e vem, só que a inspiração divina depende de você, e aí você começa a olhar a casa com outros ares, você fala, eita, olha o sol, você começa a olhar, já entrou a luz do sol, você que deixou, você limpou a vidraça, você limpou a fachada, você começou de fora e lá para dentro, mas está tudo bem, e aí? Aí você fica emocionado, você começa a prestar atenção que a grama começa a florir, a natureza chegar, epa, as cores, lembra cheirem as cores? Você fala, opa, você fica tão empolgado que coloca até um vaso, porque flores nos atraem, nos estimulam a vida. Aí quando você se percebe, nem você tinha olhado, nasceu uma árvore. Opa, peraí, isso aqui é vida chegando, e quando vem a vida, vem essas borboletas maravilhosas, coloridas, que a gente olhar para elas, elas são lagartas, mas se eu contasse para elas que um dia elas vão ficar lindas, maravilhosas, ninguém ia acreditar. Olha o trabalho delas, alegrar a nossa vida, colorir o nosso dia. Só que isso é pouco, porque quando a gente percebe, os pássaros se aproximam, eles querem ver vida, luz. Os pássaros diariamente, eles não somente cantam para nós, eles nos encantam. Eles trazem a beleza da vida, e a gente fica tão empolgado que a gente resolve sorrir todo dia, e a gente se empolga, a gente queria até uns doguinhos, porque a gente quer ver vida dentro de casa, a gente põe os doguinhos, deixa eles latir, deixa fazer, não, porque tem que chamar uma atenção, é lindo, é maravilhoso. Quando a gente chega nessa fase, é a fase que nós viramos uma candeia de felicidade, de luz, aí isso reflete nos mais próximos, e quando os mais próximos são infectados por essa luz maravilhosa que é sua, eles se transformam, e a sua família chega nesse ápice, e você acha que isso foi a promessa que eu fiz, tá, foi um estímulo, mas você começou fazendo uma limpeza, todos giram uma candeia, lembra da vacina? O que o Haroldo falou da vacina? Então, gente, para chegar nessa fase, eu digo para vocês, não adianta espantar as moscas, tem que retirar o lixo. Reflitam. E quem que vai tirar esse lixo? Você. Aqui, gente, tem desertos que parecem que você não quer nem olhar. Você fala, não vou. Não vai dar certo, vai dar ruim. Não vai entrar aí. Não vou. Aí você fala, não, mas você tem que ir. É você, é o seu deserto.
Aí você olha, você fala, meu Deus, então vai. Aí você olha. Aí eu pergunto para vocês aí, o que te dá mais medo? Por que carregar uma mochila tão pesada para enfrentar um deserto? O que você tem que carregar tanta coisa nessa mochila? Já não tem coisa aí dentro que você já não podia ter largado, não? Será que você vai querer carregar sempre uma mochila nas costas para ajudar você a atravessar esse deserto? Não está na hora de começar a abrir essa mochila? Tira do ombro, coloca no chão. Será que você vai precisar, se você esquecer ela aí, vai te fazer falta lá na frente? Reflitam. Para isso, agora, eu vou convidar vocês. Vou convidar vocês para puxar um banquinho, sentar na frente da tempestade e conversar com a pessoa que mais te conhece nessa vida. Aquela pessoa que você mais almoçou junto, mais se divertiu, mais riu, mais chorou. Aquela que você pode mentir para todos, menos para ela. Olhe bem, você precisa sentar e conversar com essa pessoa. Todos precisamos. É fundamental conversar com essa pessoa. Puxa um espelho. Segure na sua mão. É você que está ali. É aquela menina que você conhece desde pequena, que passou por aqueles perrengues todos. Ela já sabe, fica tranquilo. Você não precisa contar de novo a história. Ela vai estar segurando sua mão. Assim como o outro vado está lá, para nos dizer que está aqui. Mas eu não posso largar a mão do vado. De jeito maneira. Ele me conhece muito bem. Então eu peço que nós vamos fazer umas perguntas, interpretar, até onde você se conhece. E você pergunta, se você não quiser responder, você pergunta para ele. Segura, nunca largue essa mão, entenderam? Por favor, isso é fundamental. Nunca largue a mão. Olhe, em que parte da minha vida eu continuo confiando mais no controle do meu ego do que na luz da fé? Se você não souber responder, pergunta para você. Ou, o que eu ainda não entreguei a Deus porque temo perder o domínio? Gente, vamos fazer um parênteses aqui? A gente não quer largar o osso e a gente atribui isso ao ego, né? Porque a gente não quer fé. O que é fé? Você sabe o que é fé? Vou fazer um parênteses rápido. A fé é uma base que se sustenta sobre 3 pilastras. 3. É uma relação de confiança. É uma relação de confiança da primeira pilastra, do Criador com você. Essa pilastra nunca vai mexer. A segunda pilastra, de você com o Criador, essa muitas vezes você desconfia, fala, puxa, será que ele está aqui? E a terceira pilastra, de você com você. É aí que você sustenta a sua fé. É fé em você, nunca largue essa mão. Então eu pergunto para vocês, o que eu ainda entreguei a Deus porque temo perder o domínio? Gente, por que essa mania de querer controlar tudo? Faz sentido? A gente tem poder sobre tudo? Então por que querer controlar tudo? Perder noites de sono querendo equilibrar as coisas. Calma. Quantas vezes eu disfarço meu orgulho de dignidade apenas para não admitir que preciso amar mais e julgar menos? E a gente chama isso de dignidade. O que eu perco por não me permitir ser vulnerável? Gente, presta atenção. Tira essa capa de Superman, essa máscara de Mulher Maravilha. Isso não existe. Não existe. Somos vulneráveis e daí? E está tudo bem. Converse com você segurando na mão, tudo bem. Eu errei, mas é bom até que eu não saiba, mas vamos juntos tentar errar de uma outra maneira. Segure a sua mão. O
que eu continuo segurando? Segurando? Coisas, pessoas, dores. Porque medo de não saber quem sou sem elas. Ai, gente do céu, né? Quanta insegurança. Quanta insegurança. O que em mim precisa morrer para que o novo nasça? Não é difícil. É só você olhar para você. Se você não quiser olhar, pergunta para você mesmo. Eu vou falar uma coisa para você. Fica tranquilo que você vai ser doce com você. Se fosse com o outro, eu já não sei. Mas com você é outro naipe. Então, calma. Para de querer controlar tudo. A gente erra e está tudo bem, tá? Pensa no que você precisa deixar que está dentro daquela mochila que você carrega. Será mesmo que você precisa carregar aquela mochila daquele tamanho para andar no deserto, para caminhar? Reflitam. O que meu deserto está tentando me mostrar que eu insisto em não querer ver? Por que será que a gente pensa que está pisando sobre o mesmo caminho, a mesma areia? Quando a coisa não é aprendida, ela é repetida, não é? Por que será? Que na verdade sobre mim mesmo eu ainda fujo de reconhecer. Procurando o Nemo, não é normal? Normal. Mas, gente, quando a gente começa a olhar, conversar, interpretar, e de verdade, parece que a gente está fazendo uma autoterapia, né? E não tem problema nenhum, é mais o autoconhecimento, de saber quem somos e por que somos. Quando admitimos essa vulnerabilidade, esse caminho a ser percorrido conosco, tudo muda. Aí eu convido vocês a se abraçarem. O máximo que eu permito depois das mãos se separarem é um abraço. Não menos que isso. Se abracem, se olhem, riam juntos. Se tiver que chorar, chorem juntos. Já choraram tantas vezes. Se amem. Como amar alguém se você não sabe se amar? Como perdoar alguém que você não tem nem ideia de se perdoar? Aprenda com você. Aí, gente, tem um raciocínio interessante, que quando partimos para essa linha de raciocínio, esse autoconhecimento, nesse universo gigante, parece que é impossível. Então, vamos recapitular aquilo que nós falamos da casa mental, o processo, para ver como é que a gente pode chegar. Lembra disso? O estímulo, bater na porta, vai para os pensamentos, para as lembranças, emoções, o ego, tudo isso vai para a gente desespera. Mas eu vou dar um pulo no gato para vocês, quando vocês não souberem quando cair esses estímulos. Vocês faziam uma pergunta. Tem valor? Faz sentido? Você tem duas opções, sim e não. Se tiver sentido e tiver valor, você acolhe, aprecia, registra, compartilha e cuida. Faz todo sentido. Faz sentido para você e para o próximo. Mas e se não? Não reprimir. Lembra da Hermance de Faux? Não reprimir. Nem alimentar. Reconhecer, compreender, transformar e deixar ir. Reconheça, administre e deixa ir. Faz parte do kit. Você só não vai ficar com isso. Transforme as emoções. Aprenda a transformar. Lembra que reforma íntima? Ou seja, esse é o início da reforma íntima. Se eu falar para vocês que hoje, se vocês sabem, né, nós estamos numa situação do planeta de regeneração, provas, estamos numa transição, não sabemos quanto tempo vai demorar, mas existe um pré-requisito para continuar habitando aqui. As reformas íntimas são convidadas diariamente, nas oportunidades diárias
dos nossos estímulos. E eu vos convido. O que é isso, Valo? Preste bem atenção. Igualdade, liberdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Isso é utopia? De jeito nenhum isso é utopia. Isso é um pré-requisito para poder habitar um mundo novo. Se todos nós entendemos e começarmos a interpretar para nós as emoções e como, porque quando nós começarmos a interpretar para nós vamos repartilhar, fazer a fraternidade com o irmão, nos tratarmos como iguais, fraternos, libertos de coisas que nós deixamos que não queremos mais. Aí estaremos criando um pré-requisito para habitar um novo mundo. Ou seja, essa terra que já está em processo, está esperando que todos nós comecemos a mudar. E todos juntos depois estaremos aptos a habitar esse planeta, a morarmos como irmãos fraternos, iguais e libertos. Certo? Aí, gente, eu queria falar para vocês que eu queria, quando eu entendi que essa palestra foi dada, eu queria sempre música, porque a primeira vez quando eu fiz da Jeanne d'Arc, daqui eu gosto de uma música. Eu não entendo nada de música, gente. Eu não entendo nada. Eu só conheço a nota dó porque eu tenho dó de mim. Sabe? Entendeu? Então não sei de nada. Mas aí eu comecei a pesquisar. Eu escutei várias. Falei, não vai dar certo. Desisti. Até um dia, porque eu faço evangelho no lar. Aliás, hoje é dele eu fazer. Estou fazendo com vocês. Olha que legal. Aí eu estava fazendo evangelho lá e eu tenho meus loguinhos que ficam atrás, eles ficam tudo em silêncio, eu fico falando, fico lendo, fico criando louco. A câmera deve estar gravando lá e fica lá eu falando com o espaço. Mas não dou com o espaço, né? E ali eu falei, poxa, o que eu faço? Aí eles falaram, lembra da psicografia? Eu falei, mas o que tem uma coisa a ver com outra, né? A música está lá. Eu falei, tá. E eu olhava aquilo e não entendia nada. Isso se passaram assim um tempo. Eu falei, eu não sei o que fazer com isso. Até larguei mão. Aí eu estava fazendo o meu evangelho outro dia, depois de um tempo, tudo isso começou em fevereiro do ano passado, tá? Passaram-se alguns meses e eles me passaram outras frases. Aí eu joguei dentro daquela psicografia. Aí eu percebi que era uma letra de música. Eu falei, Jesus. Claro que estava aí, Deus, meus irmãos, eu estava sentado, lendo, estudando com eles, eu chorei sozinho. Eu não sabia. Eu não entendi o tamanho da responsabilidade que era aquilo. Aí eu falei, tá, e como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Por Deus. Quando eu fiz essa pergunta, eles ficaram uns 3 meses para falar comigo. Ninguém falava nada. Eu falei, bom, acho que não vai ter nada, né? Então desisti. Aí eu me toquei que quem tinha que fazer isso era eu. Aí eu fui atrás do que eu sabia, que eu gosto, que é mexer com a tecnologia, com as IAs. E eu não tive dúvida. Eu coloquei essa letra dentro e aí nasceu uma música. Nasceu uma música e eles chamaram essa música de Cartilha do Deserto. Porque dentro da letra dessa música, todos vão se identificar. Eu me identifiquei, todos vão se identificar, porque tem a nossa jornada aí dentro. E tem como continuar. Nesse sentido, esse é o nome da música. Eu vou colocar para vocês. Prestem bastante atenção na letra, por favor.
E essa equipe que está aí, e tem uma irmãzinha, ela está aqui, ela pediu para falar alguma coisa, eu vou deixar, mas não vai ser comunicação, só vou passar, e eu vou traduzir, tá bom? Ela diz: Bonsoir à toutes et à tous, boa noite a todos e todas. Il y a une chose très importante, e tem uma coisa muito importante, que c'est en commun avec tout le désert, que é comum em todos os desertos, que c'est le temps, que é o tempo. Le temps que vous avez perdu, o tempo que você perdeu, déjà passé, já passou. Le temps que va venir, o tempo que virá, déjà arrivé, já chegou. Il faut profiter votre temps, é necessário que aproveite o seu tempo como imortal, como imortal. Merci, je m'en vais. À bientôt, parce que c'est pas un Dieu. Muito obrigado, já vou. Isso é um até logo, e não um adeus. Assim seja. Obrigado. Obrigado. Vado, eu fiz uma descoberta aqui, viu? Você tem vindo pouco aqui. Que bacana, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas emoções aqui vividas hoje, pela profundidade da abordagem, né?
A gente fica feliz com essas oportunidades de aprendizado e reflexão. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade. Vado, obrigado por ter vindo, nos ter premiado com a sua sensibilidade, de forma tão natural, tão espontânea. E nós convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus. A equipe de passes, todavia, se quiser se dirigir à Câmara de Passes, e depois nós fazemos a prece. Fala, Lei. Fazer o sorteio do livro. Vado, diz para mim o número de 1 a 39, por favor. Quanto? 28. 28, não tem? Então, número 10. Também não. Vai lá, Aldo, por favor, pode entregar. Obrigado. Muito bem. Então, enquanto a equipe de passe se prepara, nós aqui no salão faremos a nossa prece final, agradecendo por esse instante. Todos buscamos a Jesus. Sim? Sim. Todos buscamos a Jesus com o coração agradecido, emocionado pelas vibrações suaves desta noite. Nós queremos direcionar toda a nossa emoção, a nossa harmonia, envolver o nosso querido amigo Castelo, já na pátria espiritual, para que o seu despertar seja suave, seja leve, cercado do carinho dos bons espíritos, seus protetores, aqueles que ampararam a sua encarnação. Mas, Castelo, onde estejas, desperto ou não ainda, não sabemos, que Deus te conceda muita paz ao coração. Seja agora ou mais tarde, receba a vibração dos seus amigos que aqui ficaram, daqueles que compartilharam contigo as tarefas desta casa, o entusiasmo do conhecimento espírita. Deus te ampare, meu amigo. Leva contigo essas recordações que ficam para sempre, porque pertencem à alma. Nós aqui também, da mesma forma, assim ficamos. Que Deus nos abençoe a todos. Aqueles que desejarem, vamos ao passe com o coração aberto com fé, com harmonia, com enxergar das possibilidades que estão ao nosso alcance, como tão bem apresentada na abordagem de hoje. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Muito obrigado. Os que desejarem receber o passe, poderão postar-se aqui à minha esquerda. Muito boa noite, até a próxima semana.